Quem realmente vai te colocar em primeiro lugar se não for você? Gente, as pessoas só pensam nelas. E isso não é errado, isso é ser inteligente. Não dá dessa de, tipo, querer ser uma pessoa boa. Você não precisa ser trouxa que faz tudo pelos outros, menos por você, pra ser uma pessoa boa. Se analise, tipo, se pergunte o que eu não tô gostando em mim, o que eu preciso mudar. E aí você muda. Um cuidado diário mesmo que eu tô falando, não é uma vez que você vai no salão e aí você esquece, não precisa mais cuidar de si mesma. Não, cara, eu tô falando todos os dias mesmo. Se você cansar de cuidar de você... Sinto muito, mas você não vai se achar bonita porque você sabe que você não tá cuidando de você direito. Se afaste de pessoas que não querem evoluir na vida, não querem crescer. O que acontece quando você fica com pessoas que não querem nada com nada é que você talvez seja a pessoa que eleve eles, ou essa pessoa pode acabar te estragando. Então você nem sobe de nível, ou você corre o risco de descer de nível, você pode piorar. Como você quer se expressar? Como você quer se colocar no mundo? Não espere por alguém ou por alguma coisa acontecer. Não coloque sua felicidade em coisas externas ou pessoas, ou num relacionamento, ou num trabalho, ou em alguma coisa material. Não coloque, porque isso é uma questão de tempo para que você se frustre. Nada externo pode te fazer ser feliz. Você tem que aproveitar o processo disso e falar, cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu já tô feliz porque eu tô tentando, tô dando meu máximo, eu tô trabalhando todos os dias pra conseguir. E eu sei que eu sou incrível por isso, porque eu poderia estar fazendo nada. Uma pessoa que se ama, ela não precisa falar isso em voz alta pra ninguém, ela não precisa aparecer pros outros. Ela chega em qualquer lugar e a presença dela já toma conta do espaço, você não precisa falar nada. Literalmente, você não precisa falar nada. Não espere de alguma pessoa o que você pode dar pra você mesmo. Só você pode te dar satisfação, só você pode te dar amor, só você pode te dar elogios. Só você sabe o que você quer de verdade, na verdade. Os outros somam na sua vida, eles te ajudam de alguma forma, mas você não espera nada de ninguém. Você faz por você. Oi, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sinceramente achei que eu nunca ia precisar fazer um vídeo sentada falando sobre isso, porque eu estou postando conteúdo há um tempo já, mostrando a minha vida, o jeito que eu vivo, e literalmente eu tô sendo o exemplo do que eu sou e o que eu faço pra conseguir viver bem e saudável, equilibrada, mas por alguma razão eu sempre recebo um comentário perguntando se eu posso fazer um vídeo dando dicas de como construir amor próprio. E eu não vou negar que eu fico um pouco frustrada porque eu estou mostrando como eu faço pra construir isso no dia a dia, na prática. Mas eu sei que às vezes é difícil pra algumas pessoas, então eu resolvi fazer esse vídeo com as melhores dicas, tudo que eu sei, que eu aprendi. E eu quero muito que você saia desse vídeo inspirado e pronta pra construir esse amor próprio, porque viver sem isso é tipo viver sofrendo. Sei lá, se for preciso, pega um papel e uma caneta, escreve no seu bloco de notas, não sei, mas, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar isso. A primeira coisa é que você precisa se colocar em primeiro lugar antes de qualquer pessoa ou qualquer coisa. Entende isso? Pra mim, isso significa ser egoísta no sentido bom, porque você tá pensando em você mesmo, mas se você não pensar, quem vai fazer isso pra você? Quem realmente vai te colocar em primeiro lugar se não for você? Gente, as pessoas só pensam nelas. E isso não é errado, isso é ser inteligente, porque você que comanda a sua vida, você que faz as coisas acontecerem, entendeu? Então se você não se colocar em primeiro lugar, você vai viver frustrado, esperando que as outras pessoas, ou que alguma coisa aconteça na sua vida pra que você fique feliz e satisfeito, entendeu? Então, se coloque em primeiro lugar. Não dá dessa de, tipo, querer ser uma pessoa boa e, sabe, você não precisa ser uma pessoa trouxa, né, que faz tudo pelos outros, menos por você, pra ser uma pessoa boa. Entende? Isso não é necessário. Você pode ser uma pessoa boa e ainda assim se colocar em primeiro lugar. Se você não gosta de alguma coisa em você, então mude. Mude agora, meus queridos, porque muitas vezes você não tá conseguindo construir seu amor próprio porque você está lá empacado em alguma coisa, sabe? Você não tá gostando das suas atitudes, de alguma coisa em você e você continua lá repetindo. Então como que você vai construir um amor próprio se você não tá gostando de alguma coisa em você? Sabe? Não tem lógica. Então, faça isso. Se analise, tipo, se pergunte o que eu não tô gostando em mim, o que eu preciso mudar. E aí você muda. Tenha metas diárias. Por que, você me pergunta? Bom, não tem nada pior do que aquela pessoa que fala que ela vai fazer uma coisa e ela nunca faz. Né? Você começa o quê? A não confiar nessa pessoa. E o pior é quando essa pessoa é você mesmo. Porque aí você fala, mas você já sabe que você não vai fazer porque você nunca cumpre as suas promessas pra você mesmo. Então, coloque metas diárias, tipo, amanhã eu vou fazer isso. Qualquer coisa, gente, qualquer meta mais básica de todas. Sei lá, amanhã eu vou acordar e eu vou arrumar minha cama, a primeira coisa de tudo. E aí você começa a cumprir essa promessa que você fez pra você mesmo de arrumar a sua cama. Fazendo isso, você começa a trabalhar a confiança que você tem em você mesmo,
mesmo. Então você vai criando hábitos, atitudes que você quer pra você. É muito importante você ter metas diárias, porque senão você só vai, sabe, qualquer coisa que aparecer na sua frente, você vai vivendo e você não tem controle sobre nada, você não escolhe nada, você tá, tipo, esperando a vida te levar em algum lugar, e isso não é bom. Se a gente depender de algo externo, a gente vai continuar ali, perdido. Nós somos quem direcionamos a nossa vida. Se afaste de pessoas que não querem evoluir na vida, não querem crescer, não te levam a lugar nenhum. Tipo, só falam de coisas ruins, coisas tóxicas, falam mal de outras pessoas. Pra que você tá rodeado de pessoas assim? Porque, não sei se vocês sabem, mas as 5 pessoas que você mais anda, elas são tipo um conjunto do que é você também. Se você anda com pessoas assim, se afasta, entendeu? Simplesmente se afaste, porque isso também é pensar em você, com quem você divide sua energia. Você não precisa acabar a amizade, você não precisa ser grossa, não precisa, tipo, dizer coisas arrogantes, não. Você simplesmente se afasta e arruma amizades que te elevam, que te inspiram de alguma maneira, te motivam, sabe? Que te fazem olhar pra vida de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais objetiva, sabe? Realmente pessoas que te inspirem, porque isso vai fazer você subir de nível. O que acontece quando você fica com pessoas que não querem nada com nada é que você talvez seja a pessoa que eleve eles, ou essa pessoa pode acabar te estragando. Então você nem sobe de nível, ou você corre o risco de descer de nível, você pode piorar. Então, realmente, preste atenção nas pessoas que você tá andando, porque elas te influenciam sim, mesmo que você ache que não, de alguma forma elas te influenciam. Cuide da sua aparência. E já falei sobre isso num podcast meu, que beleza, ela não é aparência, beleza é o que você vibra, o que você transmite, sabe? Às vezes a pessoa nem é o padrão de beleza que as pessoas, a sociedade inventou, mas ela é linda. O jeito que ela vive é encantador. E as pessoas querem estar próximo dessa pessoa. Então, nem venha comentar nos comentários, ah, é fácil pra você falar porque você é bonita, cara. Se eu tivesse com uma mentalidade que só me levasse pra baixo e vivesse de uma forma destrutiva, eu não estaria aqui, talvez, aparentando ser bonita. Porque realmente não é o que tá fora que dá essa impressão de beleza, é realmente o que a pessoa transmite, uma coisa que vem de dentro. E aí, sim, a sua aparência começa a chamar atenção, porque você tá se cuidando de dentro pra fora. E cuidar da sua aparência também é importante, porque é o jeito que você se apresenta ao mundo, é o jeito que você realmente cuida de você mesmo, né? A primeira impressão, geralmente, é a sua aparência. Não tem como ninguém te conhecer. A primeira coisa que as pessoas veem é o seu externo. Então, como você quer se expressar? Como você quer se colocar no mundo? Sei lá, qual é o seu estilo? Comece a realmente se arrumar todos os dias pra você mesmo. Comece a se divertir, brincando com roupas, cores, acessórios e sei lá, o que você quiser, entendeu? Não é de todo desleixado, porque isso é um claro sinal de que você não liga pra você. Você realmente não se importa em ter um autocuidado, não sei, um momento onde você cuida da sua pele, do seu cabelo, sua alimentação, exercício físico, sabe? Você tem que cuidar de você. Não adianta falar, ai, eu sou feia, mas o que você tá cuidando de você? Você tá tentando dar o seu máximo aí pra se sentir mais bonita, se sentir mais viva, porque não é só passar uma maquiagem, você tem que realmente dedicar um tempo da sua vida pra isso. Se você não tá no seu peso, sei lá, se você se sente mal com alguma coisa, você tem que ir arranjar soluções pra isso. Se a sua alimentação tá só te destruindo, só tá te fazendo mal e você se sente letárgico, sabe? Cansado, com preguiça o tempo todo, talvez você tenha que mudar a sua alimentação. Pelo menos um pouco. Você tem que beber mais água, você tem que tomar sol, você tem que fazer um skincare, fazer um body care, tudo. E não, você não precisa gastar todo o seu dinheiro pra fazer isso. Você não precisa ir no salão e gastar o seu rim, fazendo unha, cabelo. Não, você pode fazer isso na sua casa, sabe? É um cuidado diário mesmo que eu tô falando. Não é uma vez posar no salão e aí você esquece, não precisa mais cuidar de si mesma. Não, cara, eu tô falando todos os dias mesmo. Se você cansar de cuidar de você... Sinto muito, mas você não vai se achar bonita, porque você sabe que você não tá cuidando de você direito. Não espere por alguém ou por alguma coisa acontecer. Não coloque sua felicidade em coisas externas ou pessoas, ou num relacionamento, ou num trabalho, ou em alguma coisa material. Não coloque, porque isso é uma questão de tempo pra que você se frustre. Nada externo pode te fazer ser feliz. Você tem que realmente fazer as coisas por você. E só você vai te fazer feliz, ninguém vai te fazer feliz, sério, nem que você fale, tipo, ai, eu quero que você faça isso.
Cara, as pessoas são indivíduos. Antes delas conhecerem você ou terem um relacionamento com você, elas são indivíduos e todo mundo precisa cuidar de si mesmo antes de qualquer coisa. Se você quer um certo trabalho, então busque isso, mas não coloque a sua felicidade em conseguir esse trabalho. Você tem que aproveitar o processo disso e falar, cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu já tô feliz porque eu tô tentando, tô dando meu máximo, eu tô trabalhando todos os dias pra conseguir. E eu sei que eu sou incrível por isso, porque eu poderia estar fazendo nada. Poderia estar esperando alguma coisa acontecer, mas eu estou fazendo. Então já saiba que você é incrível só por isso. E se você não conseguir, você vai conseguir outra coisa. Mas não coloque sua felicidade em alguma coisa material, uma pessoa, um relacionamento, um trabalho. Porque isso não vai dar certo. Tudo pode acontecer menos do que você quer. Sempre vai ter essa opção também. Não ache que tudo que você quer vai acontecer do jeitinho que você planejou. Às vezes não. E isso é bom, porque a gente aprende bastante também. Está tudo bem seguir em frente. Tá tudo bem não querer as mesmas coisas mais. Tá tudo bem mudar, entendeu? Você não precisa continuar fazendo a mesma coisa que você fez por 10 anos se essa coisa não estiver te trazendo felicidade. Você não precisa provar nada pra ninguém. Às vezes você vai fazer uma coisa por muito tempo e aquilo tá te fazendo bem, mas no momento que você fala, ah, não quero mais, isso não tá me trazendo felicidade, isso não faz mais sentido pra mim, eu quero tentar outras coisas, tudo bem. Sabe, segue seu coração, segue sua intuição, porque se forçar a fazer uma coisa pra provar alguma coisa pra alguém, ou pra evitar que alguém fique bravo, ou, sei lá, ter medo de dar errado, cara, tudo pode dar errado. Até essa mesma coisa que você tá fazendo agora. E, sinceramente, se você não tá feliz, isso já tá dando errado, porque você tá abafando as suas vontades verdadeiras pra, sei lá, pra quê, sabe? Pra quê? Isso é perder tempo. E eu já disse, é perder tempo. Não é uma opção. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, entendeu? A qualquer momento, tudo pode acontecer, você pode morrer, então não perca o seu tempo. Você pode, sabe, simplesmente seguir o seu coração e falar, olha, não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar, porque se eu ficar aqui infeliz, eu vou adoecer. Literalmente, você adoece se você estiver triste, com raiva, insatisfeito, você começa a criar uma ingratidão tão grande, você começa a ficar doente, com dor de garganta, com dor de cabeça, começa a criar uma doença mesmo no seu corpo físico. Você não quer isso, então simplesmente vai com medo mesmo. É aquela frase bem clichê, eu sei. Só assim você vai conseguir. A próxima coisa é bem importante, porque muitas pessoas confundem ter amor próprio e ser arrogante. Se amar não significa ser egocêntrico, você chegar num lugar falando alto, você se achar melhor do que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém, tá todo mundo aqui tentando se melhorar, se autoconhecer. Uma pessoa que se ama, ela não precisa falar isso em voz alta pra ninguém, ela não precisa aparecer pros outros. Ela chega em qualquer lugar e a presença dela já toma conta do espaço, você não precisa falar nada. Literalmente, você não precisa falar nada. Seja humilde, mas saiba o seu valor. Desse jeito, você se impõe sem ter que ficar aparecendo, se autoafirmando o tempo inteiro. Seja você. E é isso, cara. Você não precisa provar nada pra ninguém. Então, só seja. Sua energia vai chegar antes dos lugares. E as pessoas vão perceber que você tem alguma coisa diferente, um brilho diferente, sabe? Esteja atento à sua linguagem corporal. Por quê? Vamos pensar numa pessoa que tá com muita vergonha. E eu já fui uma pessoa assim, então eu sei do que eu tô falando, tá? E, de uma forma muito louca, isso me ajudou realmente a mudar algumas coisas na minha vida. Porque o que acontece quando você tá com vergonha? Você começa a fechar o seu corpo. Você fica de braços cruzados, você põe a mão no rosto, sei lá, tentando se esconder. Você vai se encolhendo assim pra ninguém te ver. Tipo, você quer entrar na sua própria bolha ali e ficar seguro. Mas tá todo mundo te vendo. Talvez também não te vejam. Isso é ruim, então pra você trabalhar o seu amor próprio, a sua autoconfiança em você mesmo, sabe? Tipo, se coloque com uma postura ereta, cabeça erguida, olhe pra frente, não precisa encarar ninguém, mas você, sabe, tenha uma postura, tipo, eu estou aqui e tá tudo bem, eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Tente fazer contato visual, não precisa encarar as pessoas, como eu disse, mas o contato visual te traz uma confiança na conversa, então olhe pros olhos da pessoa o máximo de tempo que você conseguir e converse com ela, entende? Não tente olhar pro chão ou, sei lá, vai trabalhando. Eu sei que às vezes no começo, nas primeiras vezes você não vai conseguir, talvez seja muito difícil com algumas pessoas, mas essa prática, essa é uma ótima dica na prática mesmo, quando você estiver na situação. Cabeça erguida, ombros pra trás, sei lá, coloca a sua mão em algum lugar de algum jeito que as pessoas possam ver e faça contato visual.
muito simples. Talvez não seja tão simples pra algumas pessoas, alguns de vocês. Pra mim não foi tão simples, tá? Eu estou trabalhando nisso ainda, mas funciona. Respeite suas vontades. Se você não quiser fazer alguma coisa, então você fala não. Não tenha medo de dizer não. Por que você tem medo de dizer não? Você prefere encarar situações e ir pra lugares que você não quer ir pra agradar as pessoas, e aí você vai ficar lá e depois se arrepender, ou você prefere, sabe, tomar atitude e falar, olha, não quero ir porque eu não quero ir, não tem motivo nenhum, eu simplesmente não quero ir, não tô com vontade. O que a pessoa pode fazer? Se ela ficar brava com você por causa disso, sinceramente é uma pessoa muito infantil, muito imatura, que não sabe respeitar você. E se a pessoa não sabe respeitar você, então se afaste dessa pessoa. Porque realmente, eu já lidei muito com isso, como eu sei que muitos de vocês provavelmente também já lidaram com isso, de falar, ai, tá bom, vamos, só pra, não sei, segurar uma amizade, segurar um relacionamento, ou tipo, por medo da pessoa achar que você é chata. Cara, às vezes você não tá com ânimo pra sair. E aí você vai pra um lugar super, sei lá, você não quer tá ali, entendeu? Não que esses ambientes são ruins, mas quando você não quer, eles se tornam um inferno, porque você não quer. Por favor, diga não quando você não quiser fazer alguma coisa. Sem medo, cara. Não ria de piadas maldosas que fizeram de você. Não finja que tá tudo bem quando você não tá gostando de alguma atitude que alguma pessoa tá tendo com você. Porque isso é rebaixar o seu nível. Isso é literalmente não se respeitar. Você tá deixando que uma pessoa te ofenda e você tá se ofendendo, você tá fingindo que tá tudo bem. E isso dá mais espaço ainda pra pessoa continuar fazendo essas gracinhas que você não gosta. Então, se você não gostou de alguma coisa, você não precisa xingar a pessoa, não precisa se rebaixar ao nível dela, mas se expresse. Tome coragem, se expresse e fala, eu não gostei muito disso não, por que você tá rindo? Isso não é engraçado. Às vezes a pessoa tira sarro de uma insegurança sua. E o que você faz? Você ri? Não, você não deixa ela fazer isso com você. E se falarem, nossa, era só uma brincadeira. Não, que brincadeira é essa? Eu não tô gostando. Brincadeira, né? Legal, todo mundo ri. Se eu não gostei, se você tá me ofendendo, pra mim isso não é uma brincadeira. Parece que eu tô falando uma coisa óbvia, porque, né, deveria ser uma coisa óbvia, mas muita gente ri de coisas que machucam elas. Não faz sentido, não é engraçado. Saiba quem você é. Se você souber quem você é, ninguém vai te deixar pra baixo, ninguém vai confundir sua cabeça, ninguém vai fazer você acreditar que você é uma coisa que você não é. E aí você pode me perguntar, como que eu vou saber quem eu sou nova, ou sei lá, eu não faço a menor ideia por onde começar. Cara, passe mais tempo sozinho, sozinha. Não tenha medo de ficar sozinha, sabe? Por muito tempo eu tive medo disso, mas no momento que eu me permiti ficar sozinha mesmo, e chorar, e me entender, me fazer perguntas, eu entendi que eu sou a minha melhor companhia. Eu tô sempre comigo. Eu preciso ser minha melhor companhia. Então, passe mais tempo sozinho. Saia num date só com você, vai num café, não sei, vai almoçar sozinho, experimenta a sua própria companhia, leia livros. E, sinceramente, uma coisa que me ajudou muito foi escrever. Escrever meus pensamentos, escrever meus sentimentos, entender o que tava passando na minha cabeça. Porque, às vezes, você pensando é tanta coisa que não tem como você encaixar certinho a história. Mas quando você escreve, de alguma forma, tudo se encaixa. Então, tenha hobbies que você gosta. Comece a se conhecer mesmo, o que você quer fazer, o que você gosta, que tipo de coisa você não gosta, que tipo de coisa você quer realizar. É assim que você começa a saber quem você é. E a gente vai mudar ao longo do tempo, então isso é um processo diário, constante, sempre você vai ter que fazer isso. A menos que você nunca mude, mas todo mundo muda, as experiências vão nos trazendo mudanças. Não espere elogios de ninguém. Isso é uma das coisas que mais traz frustração, porque às vezes você tá, sabe, tipo, se empenhando muito pra fazer uma coisa, um bom trabalho, alguma coisa, esperando que tudo isso que você tá fazendo vai te trazer de volta elogios, atenção de pessoas. Cara, não faça isso com você. Às vezes as pessoas não vão dar tanto valor pra uma coisa que você sabe que deu trabalho pra fazer, então você tem que se orgulhar de você mesmo, você tem que falar, nossa, eu sou incrível, olha tudo que eu fiz, eu sou incrível, e você tem que ter esse amor por você mesmo, você tem que valorizar o que você faz, o seu trabalho. Alguma coisa que você fez incrível, então valoriza isso sim. Isso não é ser metido, isso é se valorizar. Não espere de alguma pessoa o que você pode dar pra você mesmo. Só você pode te dar satisfação, só você pode te dar amor, só você pode te dar elogios. Só você sabe o que você quer de verdade, na verdade. Os outros somam na sua vida, eles te ajudam de alguma forma, mas você não espera nada de ninguém.
Você faz por você. Aproveite a sua vida, não leve tudo muito a sério. Não precisa ter essa rigidez corporal, mental, emocional. Você não precisa se segurar e, tipo, ter controle sobre tudo. Você nem pode, você não consegue ter controle sobre tudo. Então, faça o seu melhor, se divirta e seja leve, aproveite sua vida. Você não precisa de ninguém, literalmente de nada. Você aí é completo já. Você só tem que trabalhar todos os dias em você mesmo. Essa é a nossa única tarefa, pra ser bem sincera. É isso. Só viva, cara. Só viva um dia após o outro. Não pensa no futuro muito longe, distante. Você não sabe o que pode acontecer. E comece agora. Não tem um momento melhor do que o agora. Não fique falando, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou começar. Não. Comece agora, com qualquer coisa que você tenha e da melhor forma que você puder. Porque a única coisa que você realmente tem controle e que você pode mudar é o agora. Que ele tá acontecendo a todo momento. As escolhas que você faz daqui 2 minutos é o que vai definir o seu futuro. Então, o que adianta você falar assim, amanhã eu vou começar uma coisa. Mas aí a coisa que você faz agora é o contrário, oposta a isso. Não, cara, comece agora. Ande, pense, fale, haja da forma como você sonha em ser. Como uma pessoa que você quer ser anda, como ela fala, como ela se sente, como ela se expressa, como ela age. Comece a colocar isso na sua rotina. Eu sei que parece louco, parece que você tá fingindo uma coisa, mas na verdade você tá criando a pessoa que você quer ser de verdade. Você não tá preso a coisas que seus pais te falaram, ou seu namorado ou sua namorada falou, seus amigos, não. Nem as coisas que você pensa sobre você mesmo, essas coisas podem mudar, se você quiser mudar. Então, comece a mudar. E agir, e pensar, e falar, e escrever, e se expressar da maneira como você acha que seria o ideal, a coisa que você quer mesmo. Isso faz uma diferença muito grande. As pessoas começam a te respeitar, a ver a mudança em você mesmo. Você não fica tipo, eu queria. Não, você tá sendo agora. E quem tá em volta vai perceber também. Você merece isso, sabe? Isso é uma coisa muito importante de entender tudo isso, sabe? Fazer todo esse trabalho por você mesmo. É uma coisa que você merece, é seu por direito. Você não precisa viver sofrendo, chorando, se arrependendo, não. Como assim? Algumas pessoas podem ser felizes e você não? Isso não faz sentido, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Sabe o que você merece. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve nesse canal, porque eu estou postando conteúdos, assim, do fundo do meu coração, o melhor que eu posso nesse momento. Eu tô tentando dar tudo de mim. E tentando não, eu estou dando tudo de mim. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque assim outras pessoas podem chegar a esse vídeo também. Escreve aí pra mim o que você achou, o que você sentiu, se fez sentido pra você. Eu quero muito saber se alguma coisa mudou pra você depois desse vídeo. Espero que sim, e espero ter ajudado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.